entregar uma obra. Isso é bastante tempo, isso poderia ser simplificado, portanto, na média, são 3 a 3 anos e meio para pensar e resolver todos os aspectos legais envolvidos, e mais 2 anos e meio para fazer a obra, o empreendimento. O que se nota aqui com isso é que é possível reduzir, mas mais do que isso, esse é o tempo médio que um empreendimento de grande porte requer, e, portanto, requer planejamento prévio, requer projetos completos que prevejam, com bastante antecedência, cronograma físico-financeiro desse empreendimento, que, portanto, se saiba, gestor público, iniciativa privada, o quanto e em que momento do tempo isso terá que ser despendido, com que recursos, de que modalidade de estruturação financeira para isso. Isso é fundamental, mais até do que se foram 5 anos e meio, se foram mais ou menos, é que esses grandes empreendimentos requerem planejamento prévio com antecedência e contratos e projetos completos que prevejam com muita antecedência todos os eventos futuros. E com isso a gente elevaria o nível dos projetos e, portanto, da contratação às exigências legais de fiscalização que tem nos tribunais de conta e nas agências de regulação. Seria essa a principal iniciativa para que isso pudesse funcionar melhor. Então, numa sequência de resultados, o início desse processo é identificar, planejar e eleger as prioridades dentre as oportunidades de investimento que você tem, que precisam ser feitos, planejar com antecedência, fazer o projeto, contratá-lo da forma mais completa, um projeto executivo, que seja e minimize as margens de erro, portanto, das intervenções que têm que ser feitas no empreendimento, dê eficiência na contratação e na execução da obra. A nosso ver, esses procedimentos garantem e permitem que você atinja um crescimento sustentável ao longo do tempo, com liberação de recursos conforme previsto, sem a necessidade de revisões para equilíbrio econômico-financeiro em contratos, em projetos, portanto, com a diminuição, ao final do dia, do volume de questões sendo julgadas e avaliadas por parte dos tribunais de execução de obras e tribunais de conta da União, dos Estados e de todas as esferas que participam disso. A nosso ver, fundamental, portanto, dentro da contratação, é o projeto e um planejamento prévio a essa contratação de projeto completo, que dimensione os custos, que evite paralisação das obras e aditivos contratuais em função disso. Nos regimes especiais de contratação que envolvem concessões ou PPPs, é possível deixar com a iniciativa privada a identificação dos empreendimentos, o estudo prévio para posterior disponibilização a todos os agentes envolvidos, para que isso depois vá a um pleito e a uma licitação com esse estudo prévio já tendo sido feito. Isso dá mais celeridade, dá mais agilidade, mas serve para questões em que envolvem concessões ou PPPs e não para contratações diretas do setor público. Reforçar equipes de originação de projetos, do ponto de vista da quantidade, da qualidade dos recursos, como uma força-tarefa, que esse é o nosso apelo ao setor público, daqui para os próximos anos, que isso seja eleito como uma prioridade número 1 de governo, prioridade política dentro do governo, que mobilize quadros da mais alta competência para que isso seja feito com essa antecedência, com um nível de planejamento e interação interministerial necessária para que você evite paralisações e problemas futuros durante o processo de construção desse parque de infraestrutura que a gente precisa deixar pronto para os próximos anos. Assegurar um quadro de funcionários qualificados em quantidade suficiente e garantia de contratação para a análise desses projetos. Simplificação de procedimentos em todas as instâncias. Rever os processos e identificar aqueles que podem ser abandonados, eventualmente, por duplicidade e por não acrescentar muito ao processo de análise. Em licitações, a redução da possibilidade de adiamento de recursos ou de decisões. Isso pode dar mais celeridade. Uma série de adiamentos ou de averiguações que são feitas em duplicidade em função disso. Eleger tribunais especializados com um recorte de especialização setorial, se possível dentro do setor de infraestrutura em que será julgado o empreendimento, para que você obtenha julgamentos com mais
qualidade no final do processo, sem que você tenha que repetir padrões de julgamento que não são adequados em todos os casos, em todos os julgamentos. Isso ajudaria a descongestionar a pauta dos tribunais superiores e daria, portanto, mais agilidade, mais celeridade aos julgamentos futuros. E, por fim, uma disciplina de pagamentos de precatórios, isso faz parte do que a gente considera como uma questão de segurança jurídica. Como antecipado também pela manhã, os precatórios são dívidas, já, no geral, tramitadas em julgado, do setor público, portanto, já é uma dívida frente ao terceiro e que tem sido postergado o pagamento dessas dívidas há muitos anos por várias das esferas subnacionais. Aqui vale ressaltar, a União, o Tesouro, vem cumprindo rigorosamente com os seus precatórios. Isso acumula uma quantidade muito grande de ações a serem julgadas e, aos olhos do investidor, aos olhos de uma leitura de contratos e de cumprimento de regras, parece, e como é, de fato, um descumprimento de ações já julgadas, já decididas, e que, portanto, levam uma insegurança jurídica a qualquer nova contratação que envolva o setor público, sobretudo as esferas que estão envolvidas nisso. Então, num momento como esse, em que a gente requer uma série de novos projetos de contratação, questões como essas de segurança jurídica precisam ser eliminadas da nossa pauta de insegurança na frente de projetos de longo prazo, sobretudo. E, por fim, o PAC já dá conta de uma série de empreendimentos e de investimentos prioritários, urgentes, mas o PAC é datado, é um programa de governo, dá conta de uma série de empreendimentos até 2010. É necessário dar continuidade a isso, e a gente aqui chama atenção para um plano de infraestrutura, um plano nacional de infraestrutura, aos moldes do que existe para habitação, o Planab. Portanto, a criação do Planinfra, que dá os mesmos tratamentos prioritários para projetos dentro do PAC, para o longo prazo, e que assegure, portanto, recursos, liberação de recursos por parte do governo, portanto, uma maneira de você eliminar um motivo de paralisação de decisões de liberação de verba por conta de limites de endividamento de entes públicos e, sobretudo, de uma gestão centralizada e tocada dentro de um ministério zeloso por todas as pastas envolvidas e tal. Somando a isso, iniciativas de planejamento prévio, de projetos completos e de contratações antecipadas, para que você tenha nítido qual é o cronograma físico-financeiro do empreendimento, eu acho que a gente tem, com isso, um caminho bastante pavimentado para, sim, construir o desenvolvimento nesses aspectos. Acho que são essas as questões. Eu deixo, portanto, essa provocação a vocês todos para o debate. Muito obrigado.